para caminhar. Eu ouço seu sussurro, filho, não pare, filho, não pare. Fala, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Me conte tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto. Quero saber como é que você está. Tá tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo nos conformes? Querido, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional tem um propósito de te aproximar do Senhor todos os dias. E ele acontece há mais de 3 anos, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um encontro, mais uma palavra, mais um apontamento dos céus para as nossas vidas. E eu creio que você será grandiosamente edificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Querido, estou feliz demais. Estou muito feliz. Ultrapassamos a meta de 50% e estamos crescendo no nosso livro. Tá dando certo, querido. Tá dando certo. Continuem orando por nós. Continuem orando por nós. A oração de vocês é muito importante. E se você está aqui, assiste os nossos devocionais, ainda não adquiriu o seu livro, querido, entre em contato conosco. Aqui no chat, no chat desse vídeo, tem o link para que você possa entrar em contato com a nossa equipe. Pastor, não estou conseguindo, mas eu quero adquirir um livro. E aí você pode adquirir um livro pelo preço individual e você nos enviará o seu endereço e nós colocaremos na lista que vamos mandar para a gráfica para que eles entreguem todos os livros de vocês. Tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, glória a Deus pela casa de vocês, que o Senhor possa falar grandiosamente ao coração. Muito obrigado a você que é membro desse canal, muito obrigado a você que é um abençoador desse projeto. Vocês são resposta de oração e eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 tudo que vocês têm depositado aqui nesse ministério. Eu oro para que Deus multiplique cada vez mais na vida de vocês, tá bom? Vamos lá, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, crendo nos teus milagres, crendo nas tuas promessas. Nós estamos aqui declarando portas abertas, nós estamos aqui crendo nas tuas promessas. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo de uma palavra e assim caminharemos por ela. Pai, nós abençoamos a casa de cada um, seus filhos, seu cônjuge, seus projetos pessoais, seus sonhos. Nós abençoamos, Pai, para que eles possam cada vez mais desfrutar de tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. E mais uma vez, Pai, livra de todo mal, guarda debaixo dos teus cuidados e leva-os a ver quão maravilhoso o Senhor é nos pequenos detalhes. Por isso, Pai, mais uma vez nós abençoamos e declaramos: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nos abençoa, nos leva, Senhor, a um lugar de maturidade, nos faz crescer mais e mais na Tua presença, no Teu ensino, que nós possamos ver os Teus milagres diários, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, vamos lá. Nós estamos agora continuando, não é? Nessa manhã, nós estamos continuando o assunto de ontem. No nosso último encontro, nós falamos sobre alinhando corpo, alma e espírito. E eu compartilhei com vocês a importância de ter o nosso espírito fortalecido, ter cuidado para que a nossa alma não fique ferida por muito tempo, porque atinge diretamente o nosso corpo. Então, querido, em nome de Jesus, abre o teu coração para aquilo que nós falaremos nessa manhã, que seja cura na sua vida, que seja transformação, tá bom? Vamos lá. Eu quero ler apenas 2 versículos em Atos, no capítulo 19, 11 e 12. O texto já li todo no devocional de ontem, então você pode voltar, assistir, você pode ler todo o capítulo, ajuda muito no teu entendimento. E diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais que lhes tocavam o corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Então, perceba, nós começamos falando ontem, aliás, estamos continuando agora, sobre a importância do nosso espírito fortalecido para que nós não sejamos levados às nossas próprias emoções, controlados pelos nossos próprios desejos. E eu quero compartilhar com você esse primeiro ponto que vai falar muito sobre o seu corpo. Veja, o nosso corpo
ele tem sintomas. Nosso corpo fala. E esse é o ponto que eu quero trabalhar com você. Às vezes as pessoas estão sofrendo de alguma patologia, de algum problema físico, porque é decorrente de uma alma adoecida. Uma alma que precisa ser curada para que o corpo também possa ser curado. Tem pessoas que às vezes o problema delas não é no corpo, mas na alma, e porque a alma está doente, porque a alma não está estabilizada, as emoções não estão curadas, o corpo acaba sofrendo. Tem pessoas que às vezes sofrem diversos tipos de patologias, de doenças, características que às vezes surgem do nada, e a gente sabe que nada é do nada, né? Muitas vezes ignoramos os sinais que o nosso corpo emite, seja como estresse, ansiedade, cansaço. Mas Deus também nos direciona através dele. Jesus sentiu compaixão em suas entranhas. A mulher do fluxo de sangue sentiu em seu corpo a cura de Jesus quando o tocou. O que você sente no corpo pode ser a forma de Deus dizer o que está acontecendo. Então vejam, perceba no seu corpo, cuide do seu corpo. Nós precisamos entender aquilo que foi pregado pouco. Há alguns anos atrás, sou cristão há muito tempo, desde que me entendo por gente, eu sou cristão, e uma das coisas que eu vi negligenciarem demais foi o cuidado com o mental e com o corpo dos pastores que estavam cuidando das igrejas. Eu nunca vi, irmão, confesso a vocês, isso é uma experiência própria, talvez isso tenha mudado, talvez tenha acontecido isso com outras pessoas, mas na minha experiência, nas igrejas que passei, eu não vi um zelo, um cuidado dos líderes ensinando seus liderados, principalmente aqueles pastores que estavam sendo formados, a cuidarem do corpo, cuidarem da mente. E nós percebemos pastores que estão muitas vezes doentes em suas mentes, eles estão preocupados com tantas coisas e às vezes eles estão num nível de estresse tão grande que não conseguem, irmãos, desconectar. Não conseguem desconectar. E é interessante isso, porque às vezes a gente olha e pensa, poxa, mas ele é um líder espiritual, ele é alguém cheio do Espírito Santo, mas isso não impede dele de adoecer. E nós precisamos entender que para concluir um chamado, para concluir uma missão, para respondermos ao propósito que Deus tem colocado em nosso coração, nós precisamos dessa lataria que Deus te deu aqui, irmão. Nós precisamos desse corpo. Esse corpo você abraça os seus irmãos, você ajuda. Através desse corpo você consegue amar, não é? Sentir esse amor, fisicamente falando. Você consegue abraçar os seus filhos, estar com eles, abraçar a sua esposa, se deleitar, como diz ali, como diz em Cantares. Mas queridos, perceba, o meu corpo ele precisa ser cuidado, mas ele também precisa ser disciplinado. Um corpo que não tem disciplina não tem cuidado. Anote isso em algum lugar. Um corpo sem disciplina não terá cuidado. Quando eu cuido do meu corpo com disciplina, significa que eu levo em consideração alguns fatores primordiais. Mas pastor, por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Porque se você não cuidar do seu corpo hoje, você estará pedindo oração por ele amanhã. Tem coisa, irmão, que a gente coloca a culpa no inferno e não é do maligno. Tem coisas que às vezes as pessoas estão enfrentando que não é culpa do Satanás. E eu não estou aqui como advogado dele, mas eu estou aqui para trazer sobre nós uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Eu já fui em casa, na casa de pessoas que estavam doentes, a perna tinha sido amputada, um problema grave de saúde. Depois a gente descobriu que tudo isso foi decorrente de muito açúcar, acima do peso, comendo coisas que não deveria, adoeceu. E aí, irmão, qual foi a influência de Satanás nessa história aqui, irmão? A falta do cuidado não foi de Satanás, porque o corpo não é dele. A falta de cuidado foi do irmão, que não cuidou, não disciplinou o seu corpo. E a gente, às vezes, vê as pessoas colocando culpa no inferno, quando, na verdade, a culpa é da nossa própria negligência. E eu quero trazer essa responsabilidade aqui para vocês, irmão, não como cultura ao corpo, mas trazer esse entendimento para você, para que você chegue no final da jornada e não pare do meio do caminho porque você adoeceu. Eu preciso, irmão, compartilhar uma mensagem com vocês. E no dia que eu resolvi pedir um negócio fora do normal ali, já passei mal. Tudo bem que tinha uma certa saudade, né, da minha filha e da minha mulher que estavam longe. Diz a Marina. Mas eu passei mal, irmão. E aí eu não consegui entregar a palavra no outro dia, à noite, aliás. Passei mal, passei o dia
mal. Eu falei, cara, se eu paraliso por causa de uma negligência minha, que não cuidei do meu corpo, tudo bem que foi apenas uma espécie de virose, passei mal, voltei, deu tudo certo. Foi rápido. Mas, e quando é resultado de uma negligência constante? Açúcar em demasia. Nós acabamos, irmão, por pecar por causa que a gente não consegue controlar a nossa boca. A gente peca por causa da gula. E às vezes a gente tá preocupado julgando o irmão que adulterou. Eu não sou nem a favor do irmão que adultera, nem a favor do irmão que não controla a boca. Porque pra mim, o problema é o mesmo. Pecado. Então, irmão, preste atenção. A gente precisa começar a entender que o nosso corpo, ele demonstra sinais. E às vezes o problema que nós estamos enfrentando de mazelas no nosso corpo é resultante de uma falta de cuidado, uma falta de zelo. Qual foi a última vez que você fez caminhada? Qual foi a última vez que você regrou os teus alimentos? Qual foi a última vez que você disciplinou o seu corpo fazendo exercícios, caminhando? Pastor, só tá dando uma aula aqui de fisiculturismo? Não é sobre isso não, irmão. Eu tô te falando de propósito. Você não vai conseguir cumprir o teu propósito se tu estiver doente em cima de uma cama por causa que você adquiriu certas patologias, certas doenças pela negligência alimentar. Então sim, o corpo fala. E às vezes o problema talvez não seja da tua negligência alimentar, mas da tua negligência emocional. E aí o teu corpo adoece porque a tua alma está doente. E às vezes a tua alma adoece porque o teu corpo adoeceu. Então percebe, irmão, nós estamos interligados, nós não podemos negligenciar nem a nossa alma, nem o nosso corpo, nem o nosso espírito. Eu preciso fortalecer o meu espírito na palavra de Deus, eu preciso fortalecer a minha alma na oração, eu preciso fortalecer a minha carne no jejum. E tudo isso, irmão, junto constrói uma vida saudável, uma vida plena, pelo amor de Deus. Para de se perder nos teus desejos, para de se perder nas tuas emoções, porque o seu corpo vai mostrar os sintomas de onde você está negligenciando. O seu corpo mostrará os sintomas de onde você está negligenciando. O que você sente no corpo pode ser o que Deus está dizendo para você. Olha, essa área da sua vida está sendo negligenciada. Tem gente que vai procurar o médico, irmão, quando está com pressão alta já. Tem gente que vai procurar um nutricionista quando está a ponto de explodir de tão gordo. Pastor, se eu tenho alguma coisa contra gordo, eu não tenho nada contra gordo. Eu tenho tudo contra a falta de saúde. Tá entendendo isso, irmão? Eu, como pastor, preciso te ensinar isso. Não posso apenas te ensinar sobre doutrinas, não te ensinar a vivê-las. Ter disciplina com o seu corpo, ter disciplina com a sua alma, com as suas emoções, fazem parte de alguém que tem a vida transformada. Você não mais é levado pelas suas emoções, você não mais é levado pelo teu próprio entendimento, você não mais é levado pelos seus próprios desejos, você tem disciplina. Por isso, comece a ter hábitos saudáveis para que o seu corpo seja saudável, a sua mente seja saudável, a sua alma seja saudável, o seu espírito seja saudável. Aí você consegue chegar no final. Do contrário, irmão, você vai chegar no meio do caminho estressado. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Você chegará no meio do caminho estressado, perguntando ao Senhor por que certas coisas não dão certo, perguntando ao Senhor por que aquela doença recaiu sobre você, quando na verdade não foi Deus que enviou, nem foi o diabo, foi tu que negligenciou. Então, irmão, vamos acordar. A gente tá numa era, precisa desabafar isso aqui pra vocês, irmão. A gente tá numa era, irmão, que as pessoas estão normalizando as coisas que não podem ser normalizadas, com o argumento entretenimento. Irmão, esses dias eu assisti um vídeo, o menino me mandou um vídeo de um cara que ele grava um vídeo com uma algema num braço só, dá-se a ideia de que ele é maluqueiro, chama todo mundo de louco, e aí louco, não sei o que, assalto, não sei o que, preso. E o vídeo que eu assisti, ele tava negligenciando o filho dele. É uma sátira, tudo bem, pode ser, mas tá normalizando uma coisa, irmão, que não pode ser normalizada. As pessoas hoje estão normalizando a cultura ao corpo de uma forma que não deveriam. As pessoas estão normalizando certos vídeos que não deveria normalizar. Isso me preocupa, porque coisas que eu não deveria
ver como normal estão se tornando normais por causa da falta de zelo. A gente não pode cair nessa armadilha, irmão. É uma armadilha muito sutil, muito sagaz. Ah, é só entretenimento, é só pra sorrir. O inimigo entra na tua vida sorrindo também. Por isso, cuidado, querido. Cuidado com essas coisas. Eu sou a favor de brincar, de descontrair. Vocês sabem mais do que ninguém disso. Mas, irmão, eu levo muito a sério as coisas do Senhor. Eu levo muito a sério os princípios do Senhor. Vocês são prova disso também. Então, não vamos normalizar. Às vezes as pessoas normalizam a obesidade. Normalizam pessoas se passando por animais. Ontem eu assisti um vídeo de uma moça como é a esposa de um cachorro. Eu falei, quê? Na verdade era um homem que tá dizendo que é cachorro. E ela mostra a rotina dela. Ela joga bolinha pro cara correr atrás da bolinha do... Eu digo, meu Deus do céu, não é possível que o mundo tá desse jeito. Senhor, pode mandar aí o Armagedon, pode resetar. Não é possível, não tem lógica isso aí não. Mas, irmão, tá normal, as pessoas sorriem, kkkk, que zoeira é essa? Falei, cara, tá errado isso. Tá errado isso. E a gente precisa começar a ter disciplina e zelo. Porque, queridos, o sangue de vocês, eu falo isso com todo amor e temor ao Senhor. O sangue de vocês será cobrado das minhas mãos. Tudo aquilo que o Senhor me disse para falar e eu não falar, o Senhor vai me cobrar. Cobrar a mim, porque a voz Ele deu a mim para ser uma espécie de pastor na vida de vocês. A gente não tem convívio, mas eu acredito que esses encontros venham dar direções para vocês. A gente não se encontra pessoalmente, mas todo dia de manhã nós estamos juntos. E eu creio que o Senhor vai me cobrar por essas pessoas que passam por esse devocional. Eu acredito que o Senhor vai me cobrar pela vida de cada um de vocês que não receberam o ensino que Deus queria que eu entregasse. E eu não posso negligenciar, irmão. Não posso. Segundo ponto. Não viva da revelação emprestada. Preste atenção nisso. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem conhecer a Jesus. Qual foi o resultado? Vergonha. Paulo era conhecido no céu e no inferno porque tinha vida com Deus. E não apenas o seu discurso falava de Deus. Irmão, não é porque você fala de Deus que Deus conhece você. Não é porque você fala de Cristo que você conhece o Cristo que você fala. E nem que você é conhecido por Ele. A autoridade, ela não é recebida de um dia para o outro. A autoridade, ela é construída. A autoridade exige tempo. A autoridade exige de você sacrifício. Então você não pode simplesmente achar que pode fazer as coisas quando na verdade não, irmão, não pode. Porque existem autoridades que são conquistadas com muito sacrifício, com muita entrega, com muita vida com Deus. E o Senhor derrama o óleo sobre a cabeça. O Senhor derrama o óleo sobre nós, uma unção que não depende de nós. E às vezes eu vejo que pessoas estão tentando fluir num chamado sem a presença de Deus. E sabe o que isso acarreta? Doenças psicossomáticas. Pessoas estão trabalhando muito para Deus, mas estão completamente exaustas. Às vezes é um culto ao Senhor que está tão cansativo, está tão pesado, porque quando não há presença, irmão, parece que os irmãos estão querendo ver a hora que vai terminar o culto. No acampamento de jovens que nós tivemos aqui, nós fomos agraciados com a presença do Senhor. O culto de jovens no sábado durou quase 4 horas. 4 horas. Nós ficamos assentados no chão, uns deitados, chorando, outros pedindo perdão pelos seus pecados, outros gritando pela presença do Senhor, angustiados pelo Espírito. 4 horas, nós nem vimos o tempo passar. Montou a mesa para o jantar, ninguém foi, irmão. Nós estávamos completamente inseridos na presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos muda. Então não tente mudar pela informação que você tem de Deus. Mude pela revelação que você desfrutou e experimentou do Senhor. Aí sim, você vai encontrar a verdadeira mudança. Tá entendendo isso, querido? Então eu não posso negligenciar e viver de revelação emprestada, porque uma hora eu vou me perguntar, eu realmente fui chamado? E aí recai sobre nós aquela síndrome do impostor. Aquela síndrome de você tá fluindo, mas às vezes não sabe se você realmente é de verdade ou não. Porque, querido,
uma das coisas que Deus mais faz em você antes de te chamar para um lugar novo, antes de te fundamentar em um lugar novo, uma das primeiras coisas que Deus faz com você é te estabelecer nele, te estabelecer na presença dele, te estabelecer no caminho dele, para que quando você esteja nesses momentos de adversidade, você não venha duvidar quem você é. Então, não viva de revelação emprestada. Tenha as suas revelações com o Senhor. Tenha as suas revelações, o seu tempo com Deus, porque isso te fará amadurecer na tua fé e tu vai conseguir crescer e viver tudo que Deus tem para sua vida. Irmão, se não fossem as experiências de fé que eu tenho com Deus, as que eu já tive, eu não permaneceria aqui entregando uma palavra para você. Porque muitas vezes nada estava favorável, mas uma palavra, uma experiência, um discernimento, um entendimento me fez continuar. Tá entendendo isso? Tá claro na tua vida? Não carregue o peso que não é seu. Penúltimo ponto, não carregue o peso que não é seu. Carregar dores, segredos e batalhas que não são suas desgasta a alma e a sua mente. Deus nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois só assim há espaço para que a paz que está acima do nosso entendimento possa guiar a nossa vida. Preciso que você guarde isso no teu coração, irmão. Não viva tentando carregar tudo sozinho. Não viva tentando fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir para começo de conversa. Segunda coisa, não tente fazer aquilo que é responsabilidade do Senhor. Você não conseguirá. Não tente. Você não conseguirá. Você vai se frustrar, e o problema da frustração recorrente é que você entra no desânimo. E quando você entra no desânimo, irmão, você negligencia o que Deus te deu. Escuta o que eu tô te falando, para que quando você estiver diante do Senhor, você não seja chamado por Ele de negligente. Escuta, pelo amor de Deus, ouça a minha voz. Não negligencia o que o Senhor tem colocado na tua mão. Não tenta realizar o que Deus disse que faria. Não tenta ir além das tuas limitações. Porque quem faz isso é Deus. Quem vai além das tuas limitações é Deus. Não é você. Você para onde você consegue, irmão. Dali, confia nas mãos do Senhor, porque Ele fará. E isso se chama dependência. E muitas pessoas se frustram. Entram em uma espécie de depressão. Em um momento desgastante da vida. Porque estão tentando e não conseguem. Mas elas, na verdade, estão tentando fazer o que Deus disse que faria, e não o que Deus disse que é a responsabilidade delas. Tá entendendo isso? Então eu não posso carregar um fardo que não é meu. Irmão, o que eu mais vejo são adolescentes, jovens, muitas vezes dentro de lares desestruturados. Tentam carregar fardos da família, fardos dos pais que estão discutindo, brigando, eles entram em colapso, irmão. Assim também como eu vi pessoas já dentro de ministérios tentando carregar a igreja toda nas costas. Não vai funcionar. Pare de carregar o peso nas tuas costas achando que tu tem que fazer tudo. Não tem. Isso é orgulho. Às vezes você tem dificuldade para delegar porque você não tem a capacidade de descansar no Senhor. E porque você não tem essa capacidade de descansar no Senhor, você quer fazer tudo sozinho. Porque as pessoas não fazem igual a você. Cuidado com isso. Você não foi chamado para ser o salvador de todos, mas para confiar naquele que salvou a todos nós, que se chama Jesus Cristo. Eu falei com um jovem, ele tá gostando de uma moça. E esse jovem me chamou muita atenção do porquê que ele está gostando de uma certa moça. Pois bem, a moça em questão precisa ser tratada. Ela precisa de um cuidado, ela precisa crescer no Senhor, ela precisa amadurecer, curar muitas coisas para então entrar em um relacionamento. Ele sabe disso. Ele já é um menino muito saudável. A casa dele já é muito estruturada. É um menino que já cresceu no Senhor. É um menino que já teve experiências com o Senhor. Ele tá bem. Ele tá prontinho pra você se relacionar com ele. Qual que é o problema aqui?
Quando ele começou a gostar dela, eu falei assim, cara, cultiva esse sentimento, mas não é a hora ainda. Ela precisa ser tratada. E aí me chamou a atenção do porquê ele gostou dela. Eles começaram a conversar, começaram a fazer coisas e tal, sair, tomar um café. E o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma muito clara. Ele está tentando ser o salvador dela, ele está achando que é o super-homem. Sentei com ele novamente e falei, cara, o que eu te disse? Ela não está saudável ainda. Se vocês começarem um relacionamento agora, os dois vão se ferirem. Os dois vão se frustrar. Não comece esse relacionamento agora. Deixa ela passar por um tempo de maturidade. Deixa ela ter um processo dela com Deus. Cara, ela chegou agora na igreja. Deixa ela amadurecer. Resultado. Decidiram se relacionar. Foi um desastre total. Mas qual foi a motivação dele? Ele queria ser o salvador dela. A família dela era completamente desestruturada, a dele não. Ela tinha muitas dúvidas emocionais, muitas coisas emocionalmente quebradas, fora do lugar. E ele queria ser o porto seguro dela. Ele queria ser o salvador. O que aconteceu? Os dois afundaram. Você nunca vai estar no lugar de Jesus. Jesus é o único salvador. Nós não estamos aqui para salvar uns aos outros. Nós estamos aqui para ser instrumento de fácil manuseio nas mãos do Senhor, para que Jesus salve a todos nós. Irmão, tem horas que o Senhor nos manda para certos trabalhos, certos ministérios, certos lugares para ser resposta de graça para a vida daqueles líderes. E eu falo isso com várias pessoas que às vezes estão sendo pressionadas por algumas causas ministeriais, se é que vocês me entendem, e Deus ainda não disse para sair. E eu disse, olha, fica, porque você está sendo a resposta da graça de Deus sobre esse trabalho. Porque independente da falta de capacidade de certos líderes, o Senhor derrama graça por causa da igreja. O Senhor dá oportunidade, não para sempre, mas Ele dá. Então permaneça e seja obediente, continue. No dia que Deus disser saia, saia, porque daqui a pouco o juízo do Senhor virá. Ai, irmão, eu vi isso tantas vezes acontecer. Eu estava lá não apenas para eu vou resolver os problemas dessa igreja. Não. Eu estou aqui para ser um suporte. Eu estou aqui para derramar graça sobre esse lugar. Eu estou aqui para derramar bênção sobre esse lugar. Irmão, se Deus disser assim, ô lindão, vai para outro lugar, vá. Mas enquanto Ele não disser para você ir, não vá. E às vezes a gente tenta resolver, tomar de conta da igreja. Então eu tô aqui para resolver o problema da igreja. Não. Você está aqui para ajudar, ser um suporte. Quem vai resolver é Cristo. Porque a igreja é dele, não é sua. Aprende isso. O problema é que a gente tá tentando abraçar o problema de todo mundo. É no trabalho, é dos amigos, é da igreja, é das ovelhas. A gente tá tentando abraçar o problema de todo mundo e se esquece do nosso, se esquece de nós. Irmão, o que eu mais vi foi pastores adoecendo, perdendo seus casamentos, porque traziam problemas de dentro da igreja, de dentro da vida das ovelhas para dentro de casa. Opa! Não, irmão. Da porta da minha casa para fora, a gente fala, da porta da minha casa para dentro, teu problema não vai entrar. Porque se o meu lar estiver destruído, eu não vou conseguir te ajudar a sair do buraco que tu mesmo se meteu. E eu não vou colocar a minha casa à prova por causa da tua negligência. Não vou, irmão. Não vou. Eu vou orar por você, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você, mas eu não vou levar o teu problema pro meu casamento, não. Eu não vou levar o teu problema pro ambiente familiar da minha vida, não. Porque eu já vi isso muitas vezes acontecerem. E os pastores adoecerem, divorciarem, traírem suas esposas, serem traídos por elas. Já vi coisa demais, irmão. Já vi muita coisa. Tudo isso por negligência, de deixar certos problemas entrar, ao invés de ter cuidado e zelo do Espírito Santo. Então não carregue o peso que não é seu. Às vezes você está cansado emocionalmente, cansado mentalmente, porque você está carregando um peso que não é seu. Quinto e último ponto, nosso tempo já está acabando. Não busque fama
no inferno, busque ser conhecido pelos céus. Como assim, pastor? Querido, preste atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes, nós somos levados a um lugar que a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Às vezes a gente quer fluir no ministério. Às vezes a gente quer... E eu te falo isso, não foi como alguém que ouviu, não. Eu já tentei isso em algum momento do meu ministério. Já tentei fluir com as minhas próprias mãos, sabe? Com o meu próprio dom. Já tentei. E sabe o que... Irmão, eu tentei, assim como os irmãos de Seva, fazer aquilo que não era tempo. Graças a Deus, na época, uns 12 anos atrás, eu tive pastores que cuidaram de mim. E eu lembro de um pastor que falou assim pra mim: Glauberson, eu sei que o teu lugar é no altar do Senhor, mas se eu te permitir subir aqui, tu vai morrer. Porque você ainda não está pronto. E o que eu queria, irmão? Eu queria saquear o inferno. Eu queria ganhar almas pra Jesus. Eu queria ser um alvo do inferno. Mas eu não queria ser primeiramente conhecido pelos céus, irmão. Então, eu não quero que você caia nessa armadilha de dar resultados sem que você seja o principal resultado de Deus. Querido, preste atenção. O maior testemunho que você tem que carregar da sua própria vida é o da sua própria vida. Porque se o teu testemunho da tua própria vida é o testemunho que realmente mudou e transformou quem você era e agora te tornou mais parecido com Cristo, irmão, agora você entendeu o que é ser conhecido pelos céus. Eu tenho que carregar um testemunho comigo que a minha própria vida seja a transformação que as pessoas vão imitar. Paulo disse: "Sede de meus imitadores como eu sou de Cristo." Pode imitar o que eu estou fazendo. Essa é a maior transformação. Hoje, eu poderia te perguntar: eu posso te imitar hoje? Se eu chegar pra você e diga assim, ó, me imita. Eu posso dizer isso pra sua vida hoje? Com toda a consciência em Deus, você diria assim: sim, pastor, você pode me imitar. A minha vida é uma vida a ser... Não estou falando aqui de resultados financeiros. Estou falando de uma vida de princípios. Porque nós precisamos carregar esse testemunho de vida e não apenas de histórias. Um testemunho de vida. E eu não quero, irmão, apenas ser conhecido no inferno, não. Eu quero ser conhecido pelos céus primeiro. Quando eu sou conhecido pelos céus, o inferno me teme. Ele não apenas me conhece, ele vai me temer. Porque existe uma autoridade que só é dada àqueles que são conhecidos pelos céus. Paulo não buscava aplausos de homens, mas autoridade espiritual diante de Deus. Até os demônios sabiam seu nome porque ele vivia uma vida na presença de Deus. Melhor ser conhecido no céu e temido no inferno do que aplaudido na terra e irrelevante no mundo espiritual. Melhor ser conhecido nos céus e temido no inferno do que aplaudido na terra e irrelevante no mundo espiritual. Então, querido, guarda isso no seu coração. Fortaleça a sua alma. Fortaleça o seu espírito. Fortaleça a sua vida com Deus. Fortaleça isso. E os problemas que virão sobre você, irmão, não vão te abater. Sabe por quê? Porque existe um Deus que é maior do que qualquer um que se levante contra você. Existe um Deus que é maior do que qualquer problema que se coloque diante de você. Existe um Deus que é por você. E é nesse Deus que você deve se firmar. É nesse Deus que você deve se fundamentar. Amém? Tá entendendo isso? Ficou claro? Cuida da tua mente. Cuida do teu corpo. Cuida do teu espírito. Para de ficar assistindo um monte de besteira. Para de ficar assistindo só notícia ruim. Tira um tempo, sai da rede social, sai do celular, vai ler alguma coisa de interessante, vai olhar para a natureza, vai contemplar as belezas de Deus. Para de emprestar as tuas emoções para os problemas. Coloca a tua expectativa em Deus e não nos homens. Fortalece o teu espírito. Fortalece o teu espírito no Senhor. Fortalece o teu espírito na palavra do Senhor. Faça jejum, mortifica a tua carne. Em nome de Jesus, querido.
Faz isso. Deus é com você. Deus é com você. Pai, nós te damos graça por esse encontro, Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos a vida, a casa, nós abençoamos, Senhor, cada um dos que estão aqui nesse momento. Nós queremos derramar sobre eles milagres, bênçãos sem medidas. Nós queremos derramar sobre eles um entendimento extraordinário da parte dos céus. Que eles possam avançar, crescer e romper em tudo que o Senhor tem para a vida deles em nome de Jesus. Os abençoa, os amadurece. Pai, os faz crescer em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, porque os teus ensinamentos estão alinhando o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma contigo. Nós entregamos o nosso corpo em santidade a ti, nós entregamos as nossas emoções em expectativas aos teus milagres. Nós entregamos o nosso espírito como posse do Senhor, porque o Senhor nos comprou naquela cruz. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Guarda a vida deles, dá sabedoria a eles para que eles não se percam nas emoções, para que eles não se percam nos pensamentos errados, para que eles não se percam nas expectativas frustradas, mas que eles permaneçam na tua palavra, vivendo o teu espírito, vivendo as tuas promessas, vivendo os teus apontamentos. Abençoa, Espírito Santo de Deus, derrama sobre cada um deles um óleo de unção e os abençoa e os faz crescer e prosperar em todas as áreas da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E deixo um pedido mais que especial. Queridos, se esses devocionais até aqui têm abençoado você, se você tem crescido, se você tem avançado, querido, nos abençoe. Adquira um dos nossos livros na pré-venda. Ultrapassamos a marca de 50%, graças a Deus. Ultrapassamos essa marca. Eu acho que estamos em 52%. E eu tô muito feliz, eu tô com grandes expectativas. E sei que tem pessoas que serão abençoadas por essa palavra, por esse livro. E você faz parte disso. Tá? Então, se você puder, querido, nos abençoe. Nós somos quase 2.000 pessoas que nos acompanham. Se cada um comprar um livro, a gente não precisa nem de 1.000. Mas metade desse valor, metade dessa quantidade de pessoas a gente já consegue imprimir todos os livros, distribuir para vocês e deixar esse livro ali disponível para quem deseja crescer no Senhor. É bênção, irmão, é bênção. É pro reino e você pode fazer parte disso, tá bom? Adquira um dos nossos exemplares. O link tá na descrição do vídeo aqui. Clica no link e depois aperta o botãozinho apoiar este projeto, tá bom? Que Deus possa te recompensar 10, 30, 50 vezes mais. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.